Paulo Eduardo, boa noite. Eu li o seu comentário no último vídeo sobre defeitos de peças plásticas, eu vi ali. Comentou, acho que ontem ou hoje de manhã. Realmente, por vezes precisa inovação, né? Mas existe muita inovação no plástico que não é utilizada. Por exemplo, injeção com nitrogênio para você ter peças ocas mais leves, sem rechupe, sem deformação, que é a contração durante a injeção, mas não se utiliza muito por causa do custo. Então, existem algumas inovações. Injeção a água, mais barato que o nitrogênio, ao invés de injetar o nitrogênio, injeta água dentro da peça. Mas ainda não é muito explorado isso. A injeção de nitrogênio também não é muito nova. Há 20 anos existe isso, mas poucas empresas utilizam. Mesmo indústrias automotivas não utilizam. Alguns eletrodomésticos utilizam para fazer o puxador da porta do refrigerador, mas eles, no final, acabam preferindo fazer nervuras internas e fica um puxador feio. Porque a vantagem da injeção com nitrogênio é uma peça espessa, ela dá um aconchego com a mão melhor e ela, por dentro ela é oca, então não existe a contração, é uma peça mais leve, mais barata em peso de plástico, não no custo do nitrogênio. O equipamento é muito caro, porque é necessário uma pressão de nitrogênio compatível com a pressão de injeção de plásticos, e a pressão de injeção de plástico é 2.000 bar. Para você ter uma ideia, 1 bar é 10 metros de coluna d'água. 2.000, estamos falando em 20.000 metros de coluna d'água, 20 quilômetros de altura. Um jato voa a 14 quilômetros de altura. Então, a pressão é absurda. É necessário de uma garrafa de nitrogênio, a garrafa no máximo vai estar 100 bar, 140, e um booster, um multiplicador para fazer esse trabalho. E um outro acumuladorzinho para suportar essa pressão que chega a 2.000 bar. É uma pressão altíssima. E também injeção de tampas, acredite. Muitas tampas que se tem, sobretudo tampas de destilado, são injetadas ainda. E elas podiam ser conformadas. Eu já pensei em dividir aulas, mas eu vi aqui, professora, gostaria que a sua aula sobre o defeito de peças plásticas pudesse ter uma outra aula mais resumida. Esse vídeo ficou com 3 horas, né? Tem algumas pessoas escreveram para mim que estão fazendo em 2x. Mas o problema de fazer... o que ocorreu? A proposta do Carga Rápida, quando iniciou, já uns 5, 6 anos atrás, era fazer vídeos de 7 minutos. Porque o que se assistia era vídeo de 7 minutos. Nunca consegui fazer um vídeo de 7 minutos. Nunca deu. E aí entrou a pandemia e eu quis concorrer hoje com as faculdades. Ou seja, as faculdades estão fazendo curso à distância, soltando as aulas delas. Mas eu acredito que a minha supere aulas e eu estou fazendo uma aula, por vezes, compatível com a aula de faculdade. E o pessoal tem assistido, tem procurado para fazer isso. Se bem que o Engenharia Carga Rápida Tech, ele não atende o público que está estudando, ele atende o público que está em campo. Por exemplo, esse vídeo de peças plásticas é um nível técnico, né? Esse vídeo é nível de operacional, que é o regulador de máquina, que fez um curso no Senai sobre polímeros, sobre plásticos. Eles aprendem isso no Senai, esse defeito. Se bem que muitos dos defeitos não, que estão ali. Porque eu peguei parte dessas aulas, do que eu pus nesse vídeo, os defeitos, eu peguei de um manual da Engel na época que eu fui à Áustria. Eu fui na Engel Áustria uns anos atrás, quando eu estava iniciando uma fábrica. Foram compradas muitas injetoras. E aí eu ganhei esse manual nessa visita à Engel, que eu passei um tempinho lá. Aí acrescentei alguns defeitos desse livro mesmo, desse manual.
Eu pensei em fazer, na época, eu pensei em fazer fazer em 3 vídeos. Mas eu não sei se o pessoal assiste. Então, eu falei, o pessoal vai cortando, vai vendo o período, vai assistindo aos poucos. Faltou um defeito, você acredita? Faltou um defeito ali. E que é um defeito comum para quem injeta peças de PVC, que é a mancha fria. E por quê? Eu fiz o vídeo de mancha fria, mas quando eu fui fazer a edição, não saiu o áudio. E como foi um vídeo longo, eu também estava cansado de ver esse vídeo na minha frente. E aí eu falei, vou cortar isso aí e excluir um defeito, que é o de mancha fria, que teria que ser feita a descompressão para resolver o problema. É um defeito simples, é porque quando se injeta PVC, o PVC se injeta de 140 a 180 graus. Tudo depende de quem injeta, trabalha com PVC, tem preparação de matéria-prima. Para ficar barata, a conexão ficar barata, na verdade, eles não compram a resina pronta, não compram. As grandes empresas, elas têm um setor de preparação. Elas compram a resina bruta do PVC, compram carbonato de cálcio, compram o óleo Drapex, compram o dióxido de titânio, que é o branco. O branco tem que, em todas as conexões, tem o fundo branco. Não importa se a conexão é marrom, se a conexão é azul, não importa. Tem que ter o dióxido de titânio para dar o fundo. E depois aí vem os pigmentos azul, marrom, preto. Na verdade, o pigmento preto é o último. É a última. Qualquer conexão preta não, ela é o eletroduto, né? Que o preto é o eletroduto. Qualquer eletroduto que você comprar, ele não é de material virgem, não. Tudo que sobrou de injeção na fábrica, o que foi refúgio de esgoto, o que foi refúgio de pressão, que é tubo marrom, o que foi refúgio de irrigação, que é o azul, tudo isso vai para o moinho, é moído e aí é pigmentado preto e vira eletroduto. Então, o eletroduto é um material. Qualquer produto também que você comprar, se você comprar uma caixa preta, nunca compre uma caixa preta. A caixa preta é o material mais que foi injetado diversas vezes. Então, a chance de trincar é enorme. Né? Porque não é. Quando você injeta uma vez, você pode injetar até 7 vezes. Então, você injeta uma, você quebrou a cadeia covalente, injeta duas, quebrou mais cadeias covalentes. Tem uma hora que não dá mais, não dá mais, a injeção não dá mais ligação, porque a ligação é por forças de Van der Waals. O PVC, cadeia longa, e o que atrai são as forças de Van der Waals. É uma força intermolecular, é uma força de Van der Waals, é uma força intermolecular. É bonito. O plástico é bonito em si, o conceito do plástico. Quer ver uma coisa interessantíssima que eu não posso abordar em cursos, como está só você hoje, isso aqui daqui? Você percebe essa régua, ela é transparente, né? Por que parte dela é transparente? Por que ela é transparente? Na verdade, a transparência é uma permeabilidade. Olha que interessante. Permeabilidade. Qualquer coisa que você vê transparente, ela é permeável ao comprimento de onda da luz. Então, como está a cadeia? A cadeia aqui, no caso aqui, a cadeia polimérica, ela é trançada como se fosse uma rede e os vãos da rede permitem o comprimento de onda da luz. Aí você vai me falar assim, então a garrafa de Coca-Cola ela é transparente, ela é permeável à luz, ela pode ser permeável a gás? Pode. Dependendo do polímero pode. Por isso que a garrafa tem que ser de PET, eles falam PET, polietileno tereftalato. Se for outro plástico, ela perde o gás. Porque é permeável à luz e é permeável ao gás. Os fabricantes de água, eles procuram fazer a garrafa de água de PET, também PET, porque para poder trabalhar tanto com água mineral sem gás e com gás, para não ter a diferença. Então sai caro para ele a embalagem, porque ele faz em PET, é uma resina mais cara, né? Mas eles acabam fazendo em PET. Eu acho interessantíssimo isso aí, essa condição. E quando o plástico, eu não tenho nenhum aqui, ele não é transparente, é porque as cadeias se orientaram. Então ficou tudo orientadinho, fechou, trançou e ficou fechado. Isso tem a ver também depois com o comportamento mecânico. Elasticidade, resistência à tração.
Se você tem uma malha, ele tem mais elasticidade. Se você começa a orientar muito, você tem elasticidade só num sentido. E quer ver que é interessantíssimo? Quando você for pegar um saco de supermercado, pega um saco de supermercado, os sacos de supermercado não são feitos por injeção, são feitos por extrusão, né? E passa a extrusão, então tem a rosca, tem o cabeçote, passa e faz sair isso é como se fosse um tubo, só que um tubo de parede fina. Na verdade, o tubo vai sair para cima, que o cabeçote aponta para cima, o tubo sai para cima, e em um ponto ele sopra lá em cima, ele vai soprar para encher. Então saiu com parede fina e quando sopra fica mais fina ainda. Mas ele saiu orientado, as moléculas saíram orientadas. E é como ela é comprida, ela se orientou feito um espaguete orientado. Então, a sacola de supermercado, realmente, onde você segura, ela é resistência à tração, porque está no sentido da orientação molecular, ligação covalente. Mas se você puxar no outro sentido, fizer assim, ela rasga no sentido das forças de Van der Waals, que são forças mais fracas. A força de Van der Waals é só uma atração magnética. É uma força intermolecular, de atração positivo e negativo, não é forte. São forças fracas. É lindo isso aí. Então você furou a sacola plástica, ela abre no sentido das forças de Van der Waals. Tem lado que ela abre, não tem sentido assim, abriu, sempre vai abrir nesse sentido. Assim como mangueiras vão sempre assim nesse sentido, os tubos vão sempre romper naquele sentido, porque existe orientação molecular ali. Então é muito interessante o processo de fabricação. Os metais também têm processos interessantes, né? Que é, se você olhar os metais na história nossa que veio desde a época dos romanos, começaram com cobre, espadas de cobre, depois com zinco. Mais tarde, depois, já na Idade Média, entrou no aço. Você percebe que o ferro é encontrado na natureza, ele é encontrado oxidado, ele não é encontrado como ferro puro. O ferro ele oxida, ele reage com oxigênio. Então, o que foi encontrado na natureza foi o que espirrou do centro da Terra, por algum motivo, estourou um vulcão, porque então, o ferro está no centro da Terra, o que sobrou por cima foi material cerâmico. E com os movimentos da Terra, houve o vulcão, pressão alta, explodiu a lava e saiu o ferro. O tempo ele oxidou, o óxido de ferro, o F2O3, ele é avermelhado, fica avermelhado. Não, o material cerâmico, ele tem todos os problemas do material cerâmico. É frágil, não tem como você utilizar, não tem ductibilidade nenhuma, você não consegue fazer nada. Mas se você puser com o carvão, o carvão reage com o oxigênio, você começa a tirar o oxigênio do ferro. E tirando o oxigênio do ferro, você já começa a ter, então, a ductibilidade. E aí ficou o carbono. O carbono foi um erro, né? Eu acredito que na época foi um erro ali no forno. Mas perceba, o carbono é um material cerâmico, então você tem o ferro misturado com o material cerâmico, o aço é abaixo de 2%. É um material cerâmico que não tem miscibilidade e ajudou na dureza, porque o material cerâmico é mais duro. É bonito isso, o conceito. E nós chegamos a isso sem saber nada disso, né? Não tinha estudo nenhum, foi na experiência mesmo, né? Imagina, você imaginou um romano com aquelas espadas pequenas? Eu esqueci o nome, tem um nome, eu esqueci. Aquela que é uma espadinha pequena, mais como um facão, né? De bronze. O cara brigando com aquilo ali. Ele, primeira 2, 3 espadadas, aquilo deformava inteiro, perdia toda a lâmina. Você escreveu aqui, né? A lanterna do automóvel, né? Você perguntou. Para fazer a lanterna de um carro, como é distribuída a cor vermelha, amarela e branca? Sim. Então, existe tecnologia, se você procurar, existem moldes com tecnologia de tripla injeção, ou seja, a máquina injetora tem 3 canhões. É possível isso. Na Europa existe isso. A Engel faz isso, um fabricante de máquinas faz isso. Mas você precisa de um molde rotativo. Então, um canhão injeta o vermelho. Terminou o tempo de resfriamento, o molde abre, o molde gira e posiciona sobre a outra cor.
Aí entra, injeta outra cor, depois o modo gira e injeta a terceira cor. Existem modos com gates também. Você pode injeta uma cor, fechou, abre o outro gate, injeta outra cor e vai sobre-injetando. No Brasil, poucas empresas trabalham com isso. Poucas. O que se faz? Se injeta a cor vermelha. A primeira é a vermelha. É retirado, a maioria não tem robô, então a operadora se trabalha em semiautomático, abre a grade, porque é acrílico, é polimetil metacrilato, PMMA. Ele retira e aí vai depois para uma segunda máquina para injetar o amarelo e depois para uma terceira máquina para injetar o branco. Então ele vai encaixar, o operador abre a grade, ele encaixa a lanterna que foi injetada em vermelho e vai injetar a cor amarela. E depois ele injeta a cor branca por cima. E tem uma terceira opção. Eu trabalhei numa fábrica com essa terceira opção, que era: você injeta a cor vermelha, simultaneamente você está injetando a cor amarela e simultaneamente você está injetando a cor vermelha em 3 máquinas. Aí você pega esses 3 conjuntos, leva num cantinho e faz a solda por ultrassom. Ultrassom porque é barato, você não adiciona, não gasta cola, não tem sobrematerial nenhum. Então ele posiciona a lanterna vermelha, posiciona a cor amarela e a branca. No momento que ele abaixa e dá o ultrassom. O ultrassom é um moldezinho já com os pontos do ultrassom, onde vai bater o ultrassom. Então bate e ele solda por ultrassom. Porque o ultrassom ele dá uma vibração. Na verdade, o ultrassom vai soldar por atrito, né? A solda do ultrassom é por atrito. Nós não enxergamos, mas a peça está vibrando ali, né? E ele solda por atrito. Aqui no Brasil, o que usa mais? Essa empresa que eu estou falando que faz assim é a Autometal, fica em Diadema. Não sei onde você mora. Ela faz com ultrassom. Ela trabalha com ultrassom. E como um plástico fica parecido com a inox. Se você for no cemitério, né, quando você morre, pessoas, a gente vê aquele santinho todo cromado. Isso aqui, né, a alça do caixão é cromada. Aquilo não é metal, não. Aquilo é um plástico chamado ABS. Eu vi pela sua idade, você deve ter tido telefone antigo, né? O ABS é o material do telefone antigo. É acrilonitrila butadieno estireno. A acrilonitrila é o que tem é o plástico que dá essa lanterna do automóvel. O butadieno é o material quase que um elastômero, e o estireno é o plástico, é um dos plásticos que compõe a caneta Bic, o corpo da caneta Bic. Então você percebe, são 3 plásticos, isso foi misturado? Não, isso é quase uma blenda. Então, é o ABS. Por que se usa, tem que ser realmente feito em ABS? Porque depois é feito um tratamento de metalização. E por que tem que ser. Caramba, que caiu. Por que tem que ser a metalização? Porque ela dá. A metalização dá ancoragem. Quem dá ancoragem é o butadieno, que é o elastômero. Ancoragem vai dar a mesma coisa de tinta, né? Que você precisa ter a ancoragem da tinta, precisa ter uma certa porosidade, senão a tinta não adere. Então é metalizado. Você pode fazer isso metalizado por bombardeamento, ou você pode fazer com uma fita de adesão, que passa numa fita. É feito com fita, por exemplo, se você vê o emblema da Volkswagen, do seu automóvel, não sei se tem um Volkswagen, mas tem lá o VW do automóvel, ele é cromado. Lá é um ABS e ele é levado a uma máquina com uma fita metalizada. Você põe o emblema, passa a fita em cima e aquece. O aquecimento dessa fita da ancoragem e ele fica uma sobreposta, a fita fica sobreposta, a fita metalizada. É feito assim, do modo mais barato. Eu não tinha, por exemplo, alça de caixão, essas coisas, não tem como fazer metal, ia ficar muito caro, né? Então é feito, é plástico, aquilo é um ABS. E resiste mecanicamente, o ABS tem boa resistência. O telefone era feito de ABS, né? Tem boa resistência mecânica. Os capacetes, quando você vê capacete de pessoal que anda de bike, alguns são de ABS. Aquilo é ABS. Não são os melhores. Aqueles capacetezinhos de bike que é metade é ABS, é brincadeira, né? Mas alguns são feitos porque é bonito, é brilhante, tudo. O mais adequado seria em poliamida, né? O nylon.
que é um capacete já opaco. Esse resiste a impacto. O DBS é brincadeirinha, vai dar uma batida só, perde o capacete e ainda pode perder a cabeça. Mas é o que vem aí, né? É isso. Eu acho interessantíssimo isso, é muito bacana. Todo o conceito de processo para produção e ser barato, né? Gerar um lucro. E o mais interessante disso tudo que você vê, eu falei do emblema da Volkswagen, esses emblemas, todas essas peças são desenvolvidas. Você imagina a montadora, tudo isso é trocado de ano a ano, né? A lanterna do automóvel, quando se faz. Por isso que não se faz molde de carro no Brasil. Você vai desenvolver a lanterna do automóvel, quanto tempo vai durar isso? Quem injeta, por exemplo, para a montadora, ele vai ter aquele molde um ano. Quando dá uma livradinha no negócio, parte do refugo, eu vou confessar uma coisa para você. Como é feita essas injeções? Então, a lanterna é injetada. O que é refugo, que foi reprovado, que sabe que se vai ser reprovado, por exemplo, uma Volkswagen, para uma Ford, isso vai para o mercado paralelo. Então, se você comprar uma peça do mercado paralelo, aquilo é refugo. Refugo. Eu vou na loja da esquina que é mais barata. Você pode procurar um defeito, ou vai ter uma trinca, ou não está soldada direito, tem algum probleminha a peça. Ela não passou no controle de qualidade. Agora, algumas estão boas, porque quando é feito o controle, é feito por lote. Então, pegou o lote da manhã, de produção da manhã. Foi feito o controle do lote da manhã. Foi reprovado, reprova tudo. Pode ter peças boas e peças ruins. Isso é jogar na loteria, comprar no mercado paralelo. E tem também, às vezes, a máquina está parada. Você tem máquina parada. Ela injeta para a montadora, mas ela está com uma máquina parada agora. Por exemplo, não está vendendo automóvel, ela tem os moldes lá. Ela pega e injeta, por exemplo, calota, isso é comum. As calotas que você tem, por exemplo, da Volkswagen, elas são feitas em nylon, poliamida. Aí ela pega esse molde da Volkswagen, cobre o emblema da Volkswagen, então não tem um emblema, mas é o mesmo molde. Cobre o emblema da Volkswagen, injeta, mas não em nylon. Aí ela vai injetar em ABS, esse que nós falamos agora, que faz o capacete, que faz a lanterna automóvel, injeta em ABS e joga no mercado paralelo. Então, se você bater essa calota do mercado paralelo, porque o nylon, se você raspar na guia, não vai quebrar, ele não quebra. Ele vai perder pedaço, vai assim, ficar arranhado, tudo, mas não vai quebrar. Mas se você bater em ABS, vai quebrar. Com o peso do carro, tudo ele vai. Na guia ele vai quebrar. É isso que acontece. E para a linha de caminhão é pior ainda. A linha de caminhões e fazem em poliestireno, que é o material da caneta Bic. De vez fazem em acrílico. Se você olhar o material da caneta Bic, ele é brilhante, igual o acrílico, igual a lanterna do automóvel. É brilhante, mas não é o mesmo plástico, é diferente. A caneta Bic quebra com mais facilidade. A lanterna do seu automóvel, não. Ela tem butadieno, tem um material elastômero misturado ali. Então fazem isso. Fazem isso. Tudo isso porque você tem que gerar um lucro. Então, esses moldes, eles morrem. Depois de um tempo, eles morrem, né? Aí o que está injetando para a montadora vai para uma outra empresa que vai injetar para o mercado paralelo e já não injeta mais naquele fabricante que foi certificado pela Volkswagen, pela Ford. Tem uma certificação ali, né? Aí vai para o mercado paralelo. Ainda não é porque o carro está fora de linha que você não vai ter peças autorizadas. Você tem, né? Se você procurar, você tem uma Kombi, não sei se ainda está no prazo Kombi, mas o Fox, por exemplo, você tem um Fox, eu tenho um Fox. Ainda existe, está no. Para reciclar, isso é moído. Como é que se recicla? Se moe. Ele é moído e é misturado com material virgem. Você não pode. Não é que não pode. Você pode pegar uma peça e moer e injetar ela todo moído? Até pode. Mas ela gera muitos defeitos de injeção. Então, o que se utiliza até 7%, para você não sentir muito no processo.
Então, você moe do tamanho do particulado, porque você está brincando com o particulado no funil da máquina. Você moe no tamanho do particulado do material virgem e acrescenta ali. Existem empresas, por exemplo, se você pegar um fabricante de material de construção civil, uma Tigre, por exemplo, que a Tigre tem material de preparação de matéria-prima e tem extrusora. Então, aí fica melhor. Ele pode pegar o material, o refugo, moer, levar para a extrusora, extrudar com um pouco de material virgem, acrescentar um pequeno ABS. Aí você tem um granulado bom que você pode injetar. Agora, empresas que trabalham com material reciclado, por exemplo, material reciclado. Existem empresas no Brasil que pegam o material do lixão mesmo, moem, extrudam e vendem esse material como recuperado. Inclusive, existe um material que é vendido na cor boa e no material canelinha, que foi um material reciclado, que ele não é lavado, né? Ele vai ficar escurecido. Então, eu falo assim, eu estou vendendo um canelinha, um polietileno, um polipropileno canelinha. E quer saber mais? Então, quantas pessoas estão aqui? Deixa eu ver. Tem mais duas, mas não tem, acho que não tem problema. Quer saber mais? Todas as peças pretas que você tem no seu automóvel é material reciclado. Ah, meu carro é novo. Pô. Ah, aquela lateral da porta, aquele porta-pacote que tem na porta não é de plástico virgem, é preto. Para começar, material preto não é o reciclado? Então, as empresas que trabalham injetando para rumo automotivo, elas compram o material recuperado. Eles compram um material recuperado que foi aditivado, foi pigmentado, então ele vem numa cor preta. Mas quando você injeta aquilo, sai um cheiro do inferno, no processo de injeção. O plástico ele é um grande vilão do meio ambiente, sem dúvida. Ele demora 400 anos para se decompor. 400 anos. Umas 5 gerações nossas, 5 a 6, né? É um problemão. Tudo que é derivado do petróleo é um problemão. Todo, sem exceção. Porque você imagina como surgiu o petróleo. O petróleo ele surgiu das florestas antes dos dinossauros, né? Houveram as florestas, e essas florestas elas existiram absorvendo energia solar. Ocorreu a decomposição dessas florestas, foram para o solo. E aí nós temos hoje ainda o Sol irradiando energia. E nós pegamos agora a energia acumulada ao longo dos milhões de anos debaixo da Terra e queimamos ao mesmo tempo que estamos recebendo energia do Sol. Só pode aquecer. Só pode aquecer. Não tem outro jeito. Então, o uso do petróleo deveria ser controlado, sim, porque utilizar petróleo de qualquer modo que seja, queimá-lo, você está utilizando uma energia que já foi gerada, que foi acumulada há milhões de anos, e você não pode acrescentar mais sem alterar o ecossistema. Não pode acrescentar mais energia sem alterar o ecossistema. E é isso que está dando hoje. Todos os problemas que estão dando hoje. Então, você fala... querosene, gasolina, não é só o combustível, o plástico em si, nós quando destilamos o plástico, vamos fazer o processo, agride muito, e não degrada. O problema todo foi o consumo, né? A necessidade que o mundo capitalista precisa. O mundo capitalista, ele só roda, ele só funciona se existir o consumo. É triste isso, triste isso. Se você fala assim, quanto vendeu no ano passado, quantos automóveis venderam no ano passado, tem que sempre bater recorde. Não dá para ter sociedade assim. Não dá. Não dá para ter sociedade assim. E pondo gente no mundo, não dá certo. A conta não fecha. Estamos cheio de gente no mundo, consumindo coisas, a conta não fecha. Onde você vai jogar o lixo? Onde você vai pôr tanta gente comendo? Não tem onde. Não existe segredo.
E quando você põe muita gente, alguém tem que passar fome. Não tem segredo, né? Não existe isso. É ruim isso. É ruim tudo isso. O capitalismo traz tecnologia, sem dúvida, o capitalismo traz tecnologia, mas é um preço que não convém, né? Não convém. Ele, de fato, trouxe muita tecnologia, né? Trouxe. As guerras também trouxeram. Foram graças à guerra que nós tivemos o radar, né? O micro-ondas veio dele também. Graças a tudo isso que houve desenvolvimentos. Não precisava disso tudo. Não precisaria disso tudo. Mas é assim que caminha a humanidade. É assim que vai. Mas a indústria plástica, hoje no Brasil, ela não vem crescendo mais, não. Não existe crescimento da indústria plástica porque não existe crescimento, investimento em energia. E a indústria plástica precisa de energia elétrica, né? Então, não existe investimento nesse sentido no Brasil. Há muitos anos, estou falando coisa de 20 anos já, não tem aumento de investimento em energia para fornecer energia para indústrias. E acredito que as multinacionais não vêm para cá também por causa disso. Não é só por causa do imposto, não é só também pelo custo da mão de obra, não é só por isso. Não tem investimento. Aliás, quando houve investimento no Brasil nesse sentido, foi porque pegamos o dinheiro do FMI na época dos militares. Não existe mais investimento. Nunca teve investimento brasileiro nesse sentido, não é? Dinheiro brasileiro para investir nesse sentido. Não teve, veio de fora. E veio o FMI com interesse no período que era interessante. Acho que o FMI não emprestaria mais dinheiro para o Brasil. É isso. Não sei, falam que o setor de hidrelétricas está saturado. Eu não sei se está, não tenho esse conhecimento para saber se está. Não sei. Indústria que trabalha também, não é só injeção de plástico, existe a injeção de metal. Os carburadores antigos, por exemplo, o Zamac, era injeção de metal. O Zamac, o alumínio. E também utiliza muita energia elétrica, porque os cadinhos são aquecidos à eletricidade. Hoje estão sendo convertidos à utilização de gás, o gás de cozinha. O gás de cozinha é interessantíssimo, o GLP, gás liquefeito de petróleo. Se você pegar o seu fogão da sua casa e injetar oxigênio, ele chega a 900 graus, a chama. Ela não chega a 900 graus a chama do seu fogão, porque não está bem oxidada, não tem o oxigênio suficiente. Ele pega o do ar. O ar tem 23%, né, de oxigênio. Ele pega o do ar, mas se você der realmente injetar o oxigênio direto, a garrafa de oxigênio ali, a chama do GLP chega a altas temperaturas. E é isso que as empresas que injetam alumínio, o Zamac é 400 graus. Ainda existe carburador. Os aviões muitos aviões são carburados. Os monomotores são carburados. Zamac e alumínio são injetados. Processo de câmara quente, câmara fria. Também interessantíssimo. No carga rápida eu não falei em injeção de metal, acredito. É um processo interessantíssimo também. Porque no processo de injeção de metal, alguns deles você utiliza o robô. Você tem também um cilindrão e vem um robô, ele mergulha no cadinho, ele sobe, descarrega, não tem funil, mas descarrega na boca do cilindro, o êmbolo vem, parece um cilindro de injetora, o êmbolo vem, fecha a entrada e aí ele dá um tiro, a 1 metro por segundo. Pau! E injeta no molde, como um tiro. Também tem recalque, é a mesma coisa de plástico. Aí tem recalque, segura um pouco e o molde abre. Ou o que se injeta em alumínio? Você tem injeção, peças de postes de energia elétrica são feitas em alumínio, algumas peças para móveis, que se utiliza em casa, são feitas em alumínio. Tem algumas peças que ainda são feitas em alumínio.
Bloco de motor é injetado, bloco Izamac. O bloco de motor Izamac O bloco... A resistência mecânica do Zamac ela é inferior ao ferro fundido, né? Na verdade, o bloco do motor em ferro fundido ele foi feito por causa do custo. O ferro fundido ele tem um problema sério. Ele não... O que é o aço, né? Você tem o ferro e você tem o carbono, que é o material cerâmico que é adicionado ao ferro. Quando você chega até 2%, ele é aço. Então, ele vem, para o seu contrário, né? Então, ele vem 0,1%, 0,2%, que é o que se tem, 0,4% já, 0,4% de carbono no ferro, já é um bom aço que você pode usar na manutenção da fábrica, tal, que é o 1045, aço 1045, 0,4%, e vai subindo a porcentagem de carbono. Quanto mais carbono, por ser cerâmico, o material vai ficando mais rígido, e, por sua vez, mais duro, por sua vez, mais frágil, né? Dureza, você não tem os dois. O vidro é frágil. Então, quanto mais duro, mais frágil. Quando chega a 2%, ele passa para aço, para ferro fundido. Aí você tem ferro fundido nodular, etc. Mas você tem diferenças de tipo de ferro fundido. O ferro fundido é um material frágil. Mas qual é a vantagem? Ele tem uma boa usinabilidade, ele é mais barato, porque você não é um ferro, é um metal não tão puro quanto é o aço, não tem tanto controle do carbono quanto tem o aço, então ele é mais barato, por isso que se fazia motor de ferro fundido. Só que ele é pesado e deixa o carro pesado, e carro pesado significa uma suspensão mais robusta, mais cara, e um consumo de combustível maior. Por isso que se partiu para motores em Zamac. O Zamac é uma liga. O Zamac é uma sigla. Você pega, veja, Zamac, zinco, alumínio, manganês e o K eu esqueci o que é. Mas é zinco, alumínio e manganês é o forte. O K eu esqueci. Em porcentagens diferentes. Aí tem numerações de Zamac. E ele foi, então, o motor foi feito em Zamac para ficar mais leve. Mas tem todos os problemas que tem o Zamac, ele funde em torno de 400 a 500 graus. Aí você tem um motor de combustão. Eu não sei qual é a temperatura dentro do cilindro, mas é necessário uma camisa que vai encaixar, uma camisa em aço para não ter contato com o Zamac, que é o que tem um motor de combustão de ferro fundido. Então, ele é encamisado, então você tem a camisa do motor que veste dentro da carcaça do motor, tem a biela aí que trabalha lá dentro. O Zamac ele tem mais deformação, ou seja, se você bater o bloco do motor em Zamac, ele vai deformar. Ele vai deformar mais antes da trinca, que é o que não acontece com o ferro fundido. Se você bater o motor de ferro fundido no chão, bateu, ele não deforma, ele entra em trinca, você perdeu o motor, né? Perdeu a carcaça do motor, tem que comprar novo. O Zamac tem uma deformação maior. A maçaneta, sabe essas maçanetinhas de porta que você faz assim? Elas são feitas em Zamac. Essa que você quebra na mão, se você forçar mesmo, você quebra, arranca. Isso é Zamac. É que tem números, né, de porcentagem de zinco, alumínio e magnésio. Essa é Zamac. Maçaneta de porta é feita em Zamac. E outras pecinhas também são feitas. Eu falei em alça de caixão. Existem caixões, eu sei disso porque eu visitei empresas de caixão na época que eu trabalhava em injeção e vi que algumas alças de caixão são feitas em Zamac. Que aí não sofre metalização, é Zamac puro mesmo. Ela é entregue em Zamac puro. É injetado em Zamac para ter resistência para o que serve, né? E carburador, todos são feitos em Zamac. Aqueles carburadores do Fusca, da época do Fusca, o Solex, é Zamac. Aquilo é o Zamac.
Inclusive é um problemão, né? Porque você pega a máquina injetora, que trabalha com alumínio, com Zamac, a movimentação dela é óleo hidráulica. Então a máquina trabalha com óleo, tem tanque de óleo, tem mangueira de óleo, e aí você tem do lado um cadinho, 400 graus. Quando pinga uma gota de água ali, se eu pingar 400 graus, pinga uma gota, não é que a gota evapora, fala, não, ela às vezes nem encosta de tão quente que está, ela vai chegando e evapora. Mas se cair essa gota, no momento que ela bate, ela expande e espirra metal. O comportamento é outro quando você trabalha com essas temperaturas. Então, está chovendo na fábrica. Se o telhado não estiver bom e pingar lá no cadinho, a água bate ali, expande e queima as pessoas, fura. E onde pega na pele do operador da máquina, tem operador da máquina. Onde pega, não é que queima, ele pega, fura a roupa, fura, vai furando e fura, vai penetrando na pele. Pega no olho, gente. Tem gente que perde o olho, é feio isso aí. E no caso, então, está falando do óleo, né? Máquina injetora com óleo. Às vezes, uma vez eu estive na Solex, que fazia carburador. Eu também dei assessoria em injeção de metal. E eu fui pouco depois que ocorreu um acidente onde estourou uma mangueira óleo hidráulica. A mangueira óleo hidráulica estourou, ela bateu no cadinho e pegou a chama. Então aquilo virou lança-chamas na fábrica. Eu não vi. O que me contaram foi na Solex, que fazia carburador. Ficava perto de Santo Amaro, em São Paulo. Na época que ela não sei onde era Solex hoje, mas ela ficava lá perto. Então era problemático. Aí, algumas máquinas, se utilizasse, passou a utilizar não óleo no sistema óleo hidráulico e passou a se utilizar água glicol. É o mesmo material que se usa. Você utiliza o etileno glicol no radiador do automóvel, que você põe como aditivo, né? Ali é uma família disso. É água com o glicol. Ah, não sei, porque ficam cinzas. Eu não sei. Eu nunca vi. Esse tipo de coisa eu não sei. Aí eu não sei. Se eu nunca vi caixão, defunto, essas coisas, eu não sei isso aí. Se fica cinzas. Não deveria ficar alça. A alça não deveria, mesmo de qualquer material, não deveria. Nem aquele santinho que fica em cima, né? Aquele Jesusinho que fica em cima da tampa. Não. Isso deveria sobrar, né? Não sei. Não sei. Eu nunca vi isso. Eu lembro que a primeira fábrica que eu visitei de caixão... Por que eu visitei fábricas de caixão? Porque eu precisava desenvolver metalização, né? A grade da... Eu fiz parte do projeto de uma fábrica que ficava em Sumaré, chamada MAB. E eu precisava desenvolver a metalização, a grade sabe essa gradezinha que fica no ralo do banheiro? Aquilo é metalizado, né? É ABS, aquela gradinha em ABS é metalizado. Então, eu precisava desenvolver, não queria desenvolver a metalização na fábrica, não queria ter isso, porque você tem metal, e o metal ele libera gás, né? Isso tem insalubridade. Então, não era interessante falar, eu quero fazer metalização dentro na época chamava Fortilite. Eu quero fazer, não queria fazer metalização dentro da Fortilite por causa da insalubridade, você precisa pagar adicional de insalubridade para o funcionário, aí fica complicado, fica um problema de custo. E o pessoal que fazia caixão, que é uma empresa pequena, eles se resolviam com isso aí. Então, eles tinham a metalização. Então, eu fui visitar algumas. E às vezes você ia visitar essas fábricas de caixão, você entrava na porta, o showroom deles era caixão. Era uma coisa fúnebre do inferno. Era muito fúnebre. E tinha essas metalizações. Alguns faziam mais metalizações além dessas coisas de caixão, faziam outras peças. Aí já com processo eletrolítico. É possível fazer com processo eletrolítico em peça plástica, mas a empresa já trabalha também com metais e deposição, como processo de galvanoplastia, como se fosse pilha. É possível fazer. Você vê, onde você tem metalização,
Você tem metalização a vácuo. Sabe onde tem metalização a vácuo? Bolinha de árvore de Natal. A bolinha de árvore de Natal, e ela não é feita em ABS. Você consegue uma pequena ancoragem com o poliestireno, que é o mesmo material da corpo da caneta Bic. Mas você quer saber do que é feita a bolinha de árvore de Natal? É de carcaça de iogurte. Sabe essas forminhas de iogurte? Então, as forminhas de iogurte são feitas por termoformagem. É um outro processo. Entra uma chapa, primeiro extruda uma chapa, então você faz uma chapa plástica. Aí essa chapa plástica passa numa máquina de termoformagem. Essa tem uma resistência, ela aquece a chapa, ou o molde sobe, ou a chapa desce, perto do molde. E aí, nesse molde, tem pequenos furos do diâmetro de uma agulha, com vácuo. Então, a chapa é sugada ou para dentro, por exemplo, essas banheiras de hidromassagem são feitas por termoformagem. A carcaça do seu refrigerador, sabe, o invólucro de dentro do seu refrigerador, é feito por termoformagem, só que é com chapa grossa. Agora, copinho descartável também é feita com termoformagem. Só que aí a chapa fina. Puta, eu me perdi. Eu não sei o que eu estava falando, mas é... Então, é o processo de termoformagem. Puta, isso me perdi. O que eu estava falando? É que eu, às vezes, me empolgo. Então, vamos ficar na termoformagem. Então, a carcaça do refrigerador é termoformagem. Entra o molde, pode ser positivo, pode ser negativo, e ele suga que tem um furinho. Tem diversos furinhos. Inclusive, a tecnologia desses moldes não é qualquer lugar que faz. Qual material você indica para tubulações em ambiente fabril? Gabriel Dias. Onde há presença de cloro na atmosfera. Que ambiente que você tem cloro na atmosfera? Bom, quando você precisa de um tubo de altíssima, eu não sei que ambiente é esse que tem cloro na atmosfera, Gabriel Dias. Mas quando você tem, você quer fábrica de cloro. Quando você quer um tubo de altíssima responsabilidade, você utiliza tubo mecânico. Sem costura. Como são feitos tubos? Você pode fazer um tubo por chapa. Então, entra uma chapa, ela passa por roletes, ela vai se dobrando. Vou pegar uma folha de papel. Espera aí. Aqui. Então, entra uma chapa, essa chapa vai dobrando, vai dobrando, vai dobrando, fecha em um tubo, tá? E aí existe um disco, que é um eletrodo. Esse tubo, como é metálico, ele é um polo e o disco é outro, e aí é feita a soldagem como solda ponto. Então, é feita a costura com solda. E depois precisa de um teste de porosidade lá na frente, porosidade da solda, porque ele pode vazar. Então, daí você já percebe, você não pode ter tubos com costura. Não pode. Agora, existe um outro processo, onde você tem um tarugo e você tem um punção. Não tenho nenhum tarugo aqui, mas você tem um tarugo e tem um punção. E o punção vai penetrando no tarugo. Você vai mudando os diâmetros dos punções para chegar no diâmetro desejado. Isso é o tubo sem costura. É chamado de tubo mecânico. Esse é o tubo ideal. Os tubos mecânicos resistem a altíssimas pressões. Então, se você for... É o tubo mais caro. Os tubos mecânicos eles são utilizados na indústria petrolífera e em algumas máquinas que possuem sistemas óleo-hidráulicos com altíssima pressão. Aonde também é utilizado o tubo mecânico? Em cilindros que são acumuladores de pressão, são tubos mecânicos.
Então é necessário tubo mecânico, esse é o indicado. Esse negócio de utilizar tubo schedule, esqueça isso aí. Tubo schedule, esqueça. Porque o tubo schedule vai ter costura. É o tubo mecânico. Você vai encontrar catálogos de tubo mecânico na internet. Como você vai ter perigo, o cloro é um gás letal, né? O gás cloro é um gás letal. Então, Gabriel Dias, tubulação para condução de GLP em ambiente onde há forte presença de cloro no ar, proveniente do processo para a fabricação do cloro granulado. Tem que usar tubo mecânico. Falar, eu estou usando outro tipo de tubo. Pois é. Você vai ter a costura, você pode ter a porosidade. Ela pode não dar porosidade agora, mas ela pode, em algum instante, te dar porosidade. Porque o que ocorre com a solda? A solda, quando ela possui porosidade, ela pode ser amassada. Se você amassa essa porosidade, não é que ela não existe mais. Ela existe, ela só foi esmagada, ela foi amassada. Depois ela retorna, a porosidade está presente. No tubo mecânico não existe a porosidade pelo próprio processo de fabricação. Então, não é indicado o tubo schedule, é o tubo mecânico. Inclusive, acredito que para o diâmetro é mais indicado também, porque o tubo mecânico são altos elevados, mas ele é acima de 100 milímetros que você tem tubo mecânico. Interessante. Então, você tem o gás cloro dissolvido na fábrica, né? No ar. O cloro é um problemão, porque ele é altamente letal, né? E em presença da água, ele dá o ácido clorídrico, né? Um problemão o cloro. Gabriel Dias, você também estava semana passada aqui, né? Eu lembro de você. Inclusive, Gabriel Dias, no que tange a tubulação, você vai fazer a união dessa tubulação com flanges, né? Deve-se tomar muito cuidado com a solda que você vai executar, porque você vai ter o tubo mecânico e você vai ter a flange para conectar um tubo no outro. Ele vai estar flangeado. Tem que tomar cuidado com a flange que você vai utilizar, com a solda que você vai soldar na flange dele. Você tem a flange e o tubo. Você vai fazer união por solda, ele é soldado. Então, muito cuidado com o processo de solda para o processo de solda não gerar a porosidade da solda. Porque aí você não adianta você ter um tubo perfeito se você dá problema na solda lá na flange, lá na ponta, nas extremidades. É um cuidado que se deve ter nesse caso aí. Isso se tem também em fabricantes, e quando você trabalha com sistema óleo hidráulico, é o problema na soldagem da flange, que tem que ter atenção. Tem que fazer o chanfro na flange, o chanfro no tubo para fazer o cordão de solda. Aí. Não importa qual tipo de solda, pode ser solda oxiacetileno, mas o que importa é a vareta que você vai utilizar, que tem que ser uma vareta revestida para você isolar do oxigênio, porque a porosidade se dá pela presença do oxigênio, né? Desprendimento de gases e reação com oxigênio. Isso que contamina a solda. E procurar ter o aço da flange e o mesmo aço do tubo, para não ter a corrosão galvânica. Porque como funciona uma pilha? A pilha, qualquer pilha, você tem dois metais, tem um líquido e a diferença de potencial eletrolítico faz com que um metal escape para o outro metal e você tem a corrosão galvânica, a corrosão eletrolítica. E você pode ter isso em qualquer equipamento. Você pode ter um tubo com uma flange, um tubo de um metal, a flange é do outro, aí você deposita ainda uma solda de um terceiro metal, então você está fazendo uma pilha,
uma corrosão galvânica no própria tubulação que você tem. Então, espirrou água ali, você tem cloro ali, já não precisa nem água, né? Você tem o cloro, que é altamente negativo, é a família 7A, né? Vai ter corrosão. Precisa tomar cuidado com os metais aí que você vai estar trabalhando. Na solda e na flange. Aí, o cloro é um problemão, né? Não tinha nem pensado nisso. O cloro... Porque o cloro é muito iônico. E pelo fato dele ser muito iônico, ele já vai gerar corrosão galvânica aonde for. Inclusive, você deve estar na sua fábrica, você deve ter problema de corrosão no telhado, né? Na estrutura do telhado. Porque ele vai subir, ele vai corroer seu telhado. Acaba corroendo toda. Se você. Não, o setor de manutenção tem que prever. Eu não conheço a tinta específica para proteção contra a corrosão. Eu acredito que você tem que fazer tem que ter um primer para isso, mas eu não saberia te indicar nesse caso aí com o cloro. Não saberia, não vou te indicar, não vou correr o risco. Mas que você precisa tomar cuidado com esse cuidado da tubulação, flange e solda, e tomar cuidado com a corrosão do teto da fábrica, sim. Se você tem presença de cloro, porque ele vai corroer toda a estrutura do telhado da fábrica também. Se você tem ambiente com cloro, ele corrói o ambiente todo, toda a estrutura de aço da fábrica, com o tempo fica comprometida. Por que eu sei disso? Porque eu trabalhei numa empresa que trabalhava com o PVC, então eu tinha o desprendimento do cloro no processo. E comprometeu o telhado da fábrica, comprometeu a estrutura, eu tive problemas nisso. Então, o cloro ele desprende, ele vai para o teto. Então, a manutenção precisa ser alertada com isso, para supervisionar o telhado. Porque quando perceber, corroeu tudo. Tem que tomar cuidado. Se você está trabalhando, Gabriel Dias, se você está trabalhando com o gás cloro, sim, pode falar um pouco sobre o plano de rigging? Veja, quando você tem um projeto para deslocar qualquer carga, você tem que estabelecer uma equipe para deslocar essa carga. E tudo isso precisa estar documentado, porque se ocorrer um acidente, você tem a perda da carga, e você pode ter perda de vidas, e você tem o lucro cessante da perda da carga, porque quem espera a carga, ele quer ganhar um lucro em cima daquela carga a carga foi comprada para gerar um valor financeiro. Então, você tem um lucro cessante. Então, por que precisa do plano? Porque é um projeto. Então, ele deve abranger o local, o local, como vai chegar todos as infraestrutura para deslocar a carga, que são os guindastes, como elas vão chegar, quando elas vão chegar, envolve a meteorologia do dia, porque não pode estar chovendo, então nesse seu projeto tem que prever a data específica e as tabelas meteorológicas. É interessante ter, porque se ocorrer um imprevisto, fala, não, tem aqui, as tabelas meteorológicas da data. Os materiais necessários, se você vai utilizar cintas, se você vai utilizar correntes, cabos, se existem macacos especiais. E antecipadamente você tem que verificar no solo, se o solo tem condições de receber, se você vai ter o guindaste, o patolamento, que é o apoio das cargas. Por vezes, é interessante até fazer uma análise do solo antes, porque você tem uma área onde vai apoiar. Usualmente ninguém faz, leva
patolamento e leva chapas no guindaste, fala, eu levo chapas e se ele vai cedendo, eu vou pondo chapas de área, mas isso não é um plano, isso não é um plano de rigging, concorda? Não é um projeto. O ideal é se você... A carga do solo, o solo tem capacidade de receber 1 kg-força por centímetro quadrado, que é a média que recebe. A média é 1 kg-força por centímetro quadrado. Então, mas você tem certeza disso, que onde patolar é 1 kg-força. Então, qual é a área de patolamento? A minha patola é tanto. Não, vou ter que fazer com o quê? Com madeira ou com chapa? Tu já leva a chapa para fazer o patolamento, para ajustar o patolamento dos apoios. Você deve verificar os raios. Isso também é importantíssimo. A carga vai de um lado, ela vai girar no guindaste. Só que o guindaste não tem o mesmo centro de gravidade em todo ele. Isso, porque ele pega em 4 pontos. Ele pega em 4 pontos. Então, existem pontos em que ele tomba. Tem pontos que o guindaste tomba. Então, o que ocorre? Quando ele... Nesse ponto que ele tomba, você tem que subir a carga para mudar o ângulo, para puxar a carga para mais próximo do centro de gravidade. Isso tem que estar previsto. Então, se você está movendo a carga, você não vai mover na mesma altura. Às vezes você vai pegar a carga, vai levar a uma altura só para trazer próximo do centro de gravidade, você rotaciona e depois desce. Por que você se ergueu mais? Para trazer próximo do centro de gravidade. E como a carga ela vai entrar, como ela vai entrar, vai sair, o plano de rigging ele deve ser feito não só para quando você tem guindastes. Por exemplo, você pode transportar uma máquina por caminhão e só trabalhar com fogueiras, mas você tem que prever as fogueiras, que você vai fazendo apoios, subindo com macaquinhos, apoia, põe madeira embaixo, vai fazendo a fogueira trançada, erguendo a máquina para o caminhão entra embaixo da máquina. Aí esses caminhões eles têm sistema hidráulicos que sobem e descem, o caminhão sobe, pega a máquina acima da fogueira e ele leva a máquina. Depois ele faz a mesma coisa para descarregar. O caminhão faz uma fogueira, o caminhão abaixa, entra embaixo e vai descendo a fogueira com macacos hidráulicos, mas tem que estar previsto isso. O plano de rigging, por isso que o plano de rigging ele envolve uma pessoa técnica. Precisa passar por um curso de plano de rigging ou ter um curso de engenharia. Não sei se você tem o curso de engenharia já prevê. Você precisa ter um CREA. Tem um CREA, você está credenciado a gerenciar e executar um plano de rigging. Cada empresa que faz transporte tem a sua planilha de plano de rigging, em função do que vai transportar, do que é feito. Por isso que você vai encontrar diversos tipos de plano de rigging. Mas o problema da meteorologia ele é importantíssimo, porque ele faz oscilar a carga. Você não pode descarregar com uma carga com vento. Não existe, não dá para fazer isso. Ele desloca a carga e muda o centro de gravidade. A carga, por exemplo, não pode balançar. Isso você tem que prever. Também prever, quando ergue a carga, você nunca deixa a carga solta, tem que ter um apoio, uma corda de apoio sempre cruzada para a carga não trançar, não balançar, né? Você está fazendo a fábrica, Gabriel Dias? Eu vi que você está preocupado com tubulação para corrosão, com plano de rigging. Você está fazendo uma fábrica para cloro, é isso? Acho que é, né? Se for isso, quando você for contratar a empresa, você tem que visitar. Você está montando uma central de GLP na fábrica de cloro. E você vai, então, ter descarregamento de cargas na fábrica, né? Você tem que acompanhar. Se você for engenheiro, você tem que acompanhar, perguntar antes qual é o projeto, qual é o plano de rigging que ele tem, antes de chegar ao equipamento.
Se você é o responsável por isso, você tem que conversar com o pessoal antes de descarregar, como vai descarregar, que dia. Verificar quem vai ser o líder do plano de rigging, todo o descarregamento, porque tem uma pessoa, tem um líder, fora a pessoa do guindaste, tem um líder. Você tem que saber quem é o líder. Ah, vai descarregar tanques, vaporizadores e outros equipamentos. Você tem que conversar antes, olhar esse plano de rigging antes de todo esse descarregamento. Então, veja, antes deles fazerem, não é no dia. Você vai visitar a empresa, fala, eu estou preocupado com isso, eu quero ver o projeto, vai discutir o que o pessoal pensa, o que eles estão pensando, discute o apoio no solo, discute o equipamento, que tipo de guindaste que é, quem é a equipe, como vai ser isolada essa área. Você tem que se preocupar com se você é o responsável, com as pessoas que estarão nesse local que você vai fazer a instalação, porque alguém pode se acidentar dos seus funcionários e dos deles. Dos dele menos, porque é dele, mas dos seus a responsabilidade é sua. Então, isso é interessante você verificar antes. Fazer reunião, documentar a reunião. Deixa eu desligar, só um instante. Pronto. Então, documente isso, porque caso ocorra uma eventualidade fora dos. Porque você não consegue mandar na equipe externa, a equipe terceirizada, você não vai conseguir mandar nela totalmente. Mas você está documentado do que você pediu. E veja os pontos. Como que é? Veja, você vai descarregar tanque. Existe dispositivo de pega do tanque? Que ponto será pego no tanque? Como será pego? Como é que ele vai pegar? Ele vai pegar com cabo, mas aonde vai fixar esse cabo? Vai ver na hora? Não. Onde vai prender o cabo? Como vai prender o cabo? Que gancho é? Pode ser que tenha um dispositivo para pegar no tanque, ou pode ser que ele faça orelhas no tanque para poder içar. Você tem que discutir isso. Tem que olhar os vasos de pressão. Veja esses pontos de apoio que são importantes. Como você vai pegar, depois quando você vai pôr, como você vai ajustar. Vai ter, lá você vai ter pés para ajustar esses vasos de pressão, né? Você não sei como é o vaso de pressão lá, como é o local que ele vai ficar, vai ter que ter um pé, alguma coisa. O local já vai estar fechado. Esse local do vaso de pressão está com um telhado. Você vai destelhar, como é que vai entrar isso? Como é que esse vaso de pressão vai entrar na fábrica? Ele vai entrar por cima, ele vai entrar por uma porta. Qual o trajeto que ele vai fazer? Isso precisa ser discutido e documenta na sua reunião. Ele vai ficar em área aberta, é mais fácil, né, mano? Mais fácil. Mas documenta isso na sua reunião, como é que vai. Tudo que você foi discutido. Anota esses pontos. Entendo, Ingrid. Esse terreno Ingrid depois vai ser cercado, né? Para poder ficar com tanque de cloro, né? Esses vasos de pressão são em inox? Devem ser, né? SA 400.
455. É alta dureza, é material duro, né? O 455 já também é duro. Então, provavelmente, esse tubo que você vai utilizar, esse tubo mecânico, você tem que verificar para utilizar o mesmo primer e pintura. Provavelmente você vai poder utilizar o mesmo primer, mas verifica isso com o tubo mecânico. E você faz as curvas também em tubo mecânico, aí já verifica as curvas em tubo mecânico e as flanges para tubo mecânico. Onde é essa fábrica de cloro? Gabriel Dias? Você pode falar? Não sei também se você pode, né? Ah, você está em Pernambuco. Igaraçu, Pernambuco. Interessante, né? Quantas pessoas são? Nossa, tem 6 pessoas. Alguém tem mais alguma pergunta? Fora o Gabriel Dias, tem mais alguém com alguma pergunta? Eu vi que tem mais gente, às vezes eu fico entretida com um assunto e me perco, fico só com aquela pessoa. Se alguém tiver alguma pergunta, mesmo que não seja dessa área, seja de outras, de escola, da faculdade. Aproveitem e perguntem. Esse é o objetivo do Superchat. Agora em outubro, né? Agora outubro chega a prova final. Vocês devem estar entrando no período das provas finais, né? Então devem ter dúvidas, estão com medo do TCC, com medo de entrega de relatório de estágio. Agora a coisa aperta. Foi só perguntar se é dúvida, o pessoal começa a sair. Gabriel Dias, você tem uma equipe nessa montagem de solda? Você já tem os seus profissionais de solda? Você já desenvolveu aí em Pernambuco? Precisa desenvolver. Como você vai estar fazendo, então? Está montando praticamente uma central de GLP, né? Você precisa ter bons soldadores com você, bons mecânicos, para te auxiliarem em situações difíceis aí, rápidas, viu? Precisa desenvolver bons soldadores. Não sei se já desenvolveu, já vá atrás disso. Ter bons soldadores, bons mecânicos. Jonatas, boa noite. Qual a dica que a senhora dá para quem quer iniciar e se desenvolver na área de projetos mecânicos? Se você está estudando projeto mecânico, vou supor, eu acredito que você está começando a estudar projetos mecânicos. Você deve gostar disso, né? Comece desde já a ir à busca de tabelas. Tabelas de materiais, de resistências de materiais, tabelas de diâmetros, como aqui, tubulações,
tabelas de roscas, roscas NPT, BSP, quais os tipos de roscas, tabelas de parafuso, já começa a fazer a sua biblioteca nesse assunto. Porque para projetar você precisa de informações de fornecimentos de coisas externas. Você vai projetar, você vai usar parafuso. Qual parafuso você vai utilizar? Né? É parafuso de alta resistência ou parafuso de sextavado externo? Tem resistências diferentes esses parafusos. Então, isso é tudo tabelado. Não são todos os fabricantes que te dão as resistências. Então, você precisa ter tabelas disso. Tabelas de tubos, tabelas de perfis, perfil I, perfil U. Você precisa ter essas tabelas com as resistências desses perfis. Fora tabelas, você deve ir à busca de ferramentas computacionais. Como assim? Por exemplo, SolidWorks, que trabalha com o desenho, onde você faz o desenho mecânico, o desenho técnico da peça no SolidWorks, você explode a peça. Você faz, por exemplo, você fez o desenho na planta, você fez no plano, fez o desenho no plano. Aí você extruda a peça, que você faz em 3D a peça. Depois você calcula a resistência mecânica em função dos esforços que você vai ter nessa peça. O SolidWorks é um projeto. Existem escolas de SolidWorks e você tem SolidWorks para for Education, para alunos. Então vá atrás, chama SolidWorks. Tem a versão para estudantes. Então comece já a brincar nisso. Você vai encontrar na internet alguns vídeos ensinando a utilizar o SolidWorks. Então já começa a trabalhar. A pessoa fala, usar CAD. Não, pega o SolidWorks. O SolidWorks é mais amigável e as empresas vão caminhar para o SolidWorks. Então, e outra coisa, o SolidWorks também trabalha com Mold Flow. O que é Mold Flow? É um fluxo passando. Um fluxo você vai projetar a tubulação, vai mostrar a água passando dentro da tubulação e onde estão os pontos de pressão, de golpes de ariete na tubulação. Então, não é só resistência mecânica em si de cargas, resistências também hidráulicas. Então, já vá atrás do SolidWorks. Você vai gostar. Se você gosta de projeto mecânico, você vai gostar de brincar com o SolidWorks. Existem versões mais simples que você pode ter no seu computador de casa. Quer saber? Antigamente tinha um SolidWorks, eu tinha um programinha de SolidWorks que utilizava com pendrive. Eu acho que hoje já não tem mais. Mas vá atrás disso. Se você não conseguir, esses lugarzinhos que consertam computador, eles vão te conseguir em modo paralelo, porque é um programa industrial de SolidWorks custa em torno de R$20 mil. Impraticável isso, mas existe a versão para estudante e existem essas versões paralelas de mercado nessas lojinhas que consertam computadores, algumas vão te dar. Você vai conseguir pagar. Porque com as tabelas, Jonatas, você vai conseguir brincar, acredito que você seja jovem, você vai conseguir brincar e perceber, por exemplo, o quanto suporta um parafuso, o quanto você consegue apertar um parafuso e que a chapa fique presa. Estão todos os cálculos ali. Você precisa ter, por exemplo, coeficiente de atrito de diversos materiais, chapa, madeira, chapa com borracha, para você poder calcular, parafusei, eu preciso gerar tanto de aperto é tanto de torque no parafuso para suportar a carga. É tudo tabelado, mas você precisa ter essas tabelas. Eu acho que eu tenho uma aqui, quer ver? Tem um livro. Instante só, que eu vou pegar um livro. Puta, pegou minha luz aqui? Puta, minha luz queimou. Espera aí. Eu vou pegar um livro. Um instante só. Já vou desligar também. É o último, eu tinha que ser o último.
Esse aqui. Ah, voltou, ainda bem. Esse aqui, ó. Compra isto. Este livro não vende mais. Você vai comprar só em sebo. Eles são 2 volumes. Manual de Construção de Máquinas, do Dubel. Isso aqui, ele trata projetos de qualquer equipamento. Tem até usina hidrelétrica aqui. Então, ele é cheio de tabelas, ele é cheio de circuitos. Olha, você tem partes de projetos de motores de combustão, né? Motores de combustão. É um livro muito rico. Então, você procura num sebo onde vende isso aí. Compra esse. São 2 volumes. É o Dubel, Manual de Construção de Máquinas. Isso para quem quer trabalhar realmente com projetos de projetos. Você vai trabalhar com projetos de equipamentos, projetos de máquinas, que você gosta de ficar, se diverte fazendo isso. Porque é evidente que não só você vai deixar na mão de um SolidWorks fazer, né? Você vai pegar e vai ter que calcular. Outra coisa importantíssima, o idealzão. O ideal, se você tivesse dinheiro, é comprar uma calculadora séria, uma HP Zona. Isso é uma calculadora séria. Mas isso vai custar mais de R$1.000, uma calculadora dessa. Existem calculadoras mais baratinhas, como essa. Essa aqui, a minha, queimou, eu não arrumei mais. Por isso que eu tenho esta. Isso aqui vai te custar R$100 e poucos e ela tem o Evil, onde você consegue resolver equações e ela te resolve a equação. Você joga a equação nela, a variável x, ela te dá y, você joga y, ela te dá x, ela deriva essa equação, essa calculadorazinha deriva e integra. E é barata. É uma calculadorazinha da Cássio, acho. Essa aqui. Agora, essa aqui, 50G, é uma das melhores que existe para você, se você quer fazer alguma coisa mais sofisticada. Porque ela é um computador e você consegue jogar um programa sério. Né? Isso para quem gosta de projetar mesmo. Eu gosto disso aí. Eu gosto de me divertir, calcular. Fora o computador, eu quero fazer na minha casa, eu quero fazer de novo o projeto, refazer, traçar o diagrama e achar o ponto ótimo de cada ponto. Quais empresas no Brasil absorvem mão de obra especializada em projetos de máquinas? Você deve procurar empresas que fabricam máquinas de usinagem. Você tem em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, a Rome. Anote a Rome. Pô, deixa eu só terminar. Eu já vi que você escreveu aqui, o Gabriel Dias. Estou respondendo o Gabriel Dias. Eu já vi, Jonas. Gabriel Dias perguntou: quais empresas absorvem mão de obra especializada em projetos de máquinas? Você tem aqui em São Paulo a Rome, que faz máquinas de usinagem. Máquinas de usinagem e máquinas injetoras. Eles têm equipes de projetos, eles projetam máquinas, desenvolvem equipamentos, projetam circuito hidráulico, estruturas, projetam robôs, tem turma de automação, eles projetam as próprias placas eletrônicas, eles fazem projeto. E você tem fabricantes de máquinas sopradoras que fazem projetos, máquinas injetoras que fazem projetos também. Você tem Pavan Zanetti, você tem a Sandretto que faz projetos. Fora isso, eu não conheço outras, tá? Não conheço outras. Mas pegue feiras de máquinas e equipamentos, faça o seguinte, veja quais são as feiras de máquinas, Feimar, essas feiras de equipamentos, de vendas de máquinas, e veja as indústrias brasileiras e pesquise o que ela tem pela internet.
um bom caminho se você quer projetar máquinas. Agora, para o engenheiro, o projeto de máquinas só se for satisfação, se você tem satisfação pessoal. Satisfação de você se desenvolver como engenheiro, ter um bom salário e ser uma pessoa que você fala, puxa, eu fiz e aconteci. Não é em projetos que você vai. Você pode até ter um bom salário, mas você vai ficar limitado a uma gerência. Você não vai chegar a uma diretoria de empresas, não vende projetos. Diretor de empresas não vende projetos. E por quê? Porque o perfil de uma pessoa, de um profissional de projetos, é um perfil introvertido. É aquela pessoa que gosta de ficar sozinha. E o perfil que as empresas querem são perfis que sabem liderar, que é diferente do perfil do pessoal de uma pessoa de projetos. Então, se tome cuidado se você for se desenvolver na área de projetos, porque ela te limita um pouco no crescimento. A não ser que você tenha uma satisfação pessoal, fala, não, eu quero projetar máquinas e ver o que eu projetei, ver isso o que eu fiz. Aí você vai para esse caminho. E aqui, o Jonatas. Então eu posso fazer desenhos de livros como Double e Protec explodir no SolidWorks? Pode fazer isso. E calcular as forças e interações? Pode fazer. Só que no Double não vão ter as forças para você calcular. Você vai ter que inventar uma força e jogar no seu programa. Porque nesses livros você vai ter desenhos. Você vai ter alguns exemplos. Você pode pegar exemplos, pode pegar e explodir. Pode fazer. Pode pegar, eu tenho livros da Protec também, porque a Protec eu tenho mais de estamparia da Protec. Os livros da Protec, eles têm tabelas, né? Você tem tabelas também A Protec, ele tem um manual da Protec, se eu não me engano, ele tem tabelas e fórmulas. Você pode adquirir isso aí. É bom você ter isso, esse manual da Protec. Você vai ter tabelas e fórmulas lá. Mas, fora isso, não confie muito na Protec, porque existem coisas erradas nesses manuais da Protec. Não confia totalmente. Depois você pega de fabricantes, vai pegando as suas tabelas e normas, ou vai batendo para ver se está certo. Aqui, Gabriel Dias, comprei o livro sugerido na semana passada, Decifrar Pessoas. Estou gostando muito. Gabriel Dias, veja, agora você está fazendo esse sistema de distribuição de GLP, né? É normal você, quando comanda uma equipe, que é o seu caso, você está liderando ali uma equipe, você não saber fazer tudo. Você não sabe fazer tudo. Então, você vai contratar profissionais que sabem naquele assunto mais do que você. E aí, como é que você comanda? Aí você utiliza esse livro, você fazendo as perguntas chaves e sabendo fazer a leitura, não o que ele te responde de verbal, mas o que ele te responde pelo corpo. E aí você sabe como está a situação. Você faz a pergunta, depois você faz a pergunta de um modo diferente, refaz a pergunta e vê como ele se comporta. Também vale aqui, aí isso não está no livro, antes, de vez em quando, você levar esse profissional que você não sabe, não tem o conhecimento todo que ele tem, você ir sentar na mesa dele na hora do almoço, vim almoçar com você, para você ver como ele se comporta numa linguagem informal. Para quando na linguagem formal, que você está no trabalho, na hora do como é que é, para ver quando ele se altera, porque a pessoa se altera quando ela está perdida. Jonas, obrigado. Ótimas dicas. R. Santos, acho que é Renato, né? Só conteúdo de qualidade, sabadão nada, foco na engenharia que o meu futuro promete. Sou técnico ainda, Na verdade, Santos, você na juventude, você não perde tempo estudando, porque depois, mais tarde, você vai desenvolver a sua vida, você vai perceber que você gosta de desenvolver a sua vida com a sua família, com os seus filhos, e é muito mais divertido do que ficar sabadando. Em algum instante da vida você vai perder coisa. Você vai perder. Né?
Não tem onde não perder. Você vai perder estudando, vai perder trabalhando. Você vai trabalhar muito. Porque se você não estudar e não trabalhar muito, a aposentadoria é só 65 anos. E farmácia é conta séria, não tem como. Você tem que pensar no futuro lá na frente. Não tem. Você pode rir agora, depois chorar no final de vida. Precisa tomar cuidado com isso. Tomar cuidado. Não que você não deva se divertir. Todo mundo deve se divertir, né? Não estou falando isso, né? Você tem que fazer, tem que se divertir, mas em algum instante você tem que ter uma perda. Né? Você tem que parar e estudar. É normal. É normal. É normal, às vezes, ter que trabalhar. Todo mundo lá no Natal, fala assim, a época de Natal, Ano Novo, todo mundo se divertindo, você sai dia 26, você voltou lá para o trabalho, para trabalhar até o Ano Novo. É normal. Não cai a mão. Não vai cair a mão, não vai ficar doente. E estudar do mesmo jeito. Todo mundo sai de férias, vou ter que estudar. Pessoal, eu acho que eu vou sair. Nós estamos a 1h30 aqui. Falamos aí 1h30. Agradeço a atenção de todos. Foi divertido. Aí a semana que vem, sábado que vem, tem mais. Vocês vão anotando perguntas. O pessoal que não conseguiu perguntar, aí me pergunta semana que vem, já vai anotando. Se tiver desenvolvendo trabalho de escola, traga. Não vou resolver o trabalho. Eu não resolvo, deixo claro, eu não resolvo o trabalho de escola porque isso é antiético, mas eu dou dica. Percebo que algumas faculdades particulares estão. O Gabriel Dias, percebo que algumas faculdades particulares estão fechando os cursos de engenharia. Pelo menos aqui na região onde eu moro. Está havendo um desinteresse pela engenharia? Está havendo um desinteresse pela engenharia? O curso de engenharia é um curso caro, não é? Ele é um curso caro e, infelizmente, no Brasil, nem todas as pessoas conseguem acompanhar o curso. Por isso que as faculdades fecham, por falta de aluno. Não é que a faculdade fecha, né? O curso fecha por falta de aluno. E é um curso caro. Por mais que tentem baratear o curso, ainda ele é caro para o brasileiro. Ele é caro para um Brasil onde 25% passa fome, 25% da população passa fome. Então, ele é um curso caro. Um engenheiro é uma pessoa de sorte, é uma pessoa elitizada para o Brasil. Isso principalmente após a pandemia. Gabriel? A pandemia mudou muitas... Eu vi uma reportagem hoje que muitas pessoas abandonaram até a escola e não voltaram mais com a pandemia. Não voltaram. Elas foram trabalhar. 50% foi para o trabalho, porque provavelmente o pai perdeu o emprego, a mãe perdeu o emprego, ele foi para trabalhar porque ele tinha que gerar força para casa. As pessoas perderam o emprego, muitas fábricas fecharam, muitas coisas fecharam com essa pandemia. Muita coisa faliu. É triste. E o problema é que é mundial, não é só o Brasil. Eu não posso culpar, é o Brasil, é o mundo todo está assim. Na verdade, a guerra que está acontecendo lá com a Rússia também não descarto que é problema financeiro mundial, problema financeiro. Vai ter guerra, vai ser feio. Porque é um problema econômico. Sempre que teve problema econômico, fez guerra. Bom, pessoal, eu vou parar porque já estamos a 1h40 aqui. Está bastante tempo. Anotem as perguntas. A semana que vem a gente volta. Tá bom? Agradeço a atenção de vocês. Amanhã, semana que vem, então, voltamos. Agradeço aí. Até mais. Tchau, tchau.